Faz meu coração. Bom dia, Mulheres S! Bora começar o nosso desafio 31 dias orando pelo seu negócio? Eu sou a Letícia e é uma honra te ter por aqui. Eu vou estar aqui convidando as minhas amigas, você vai convidando as suas aí também pra gente começar esse mês de outubro. Gente, falta 91 dias pro ano acabar. E eu gostaria de dizer para você que ainda há vida, viu? Em 2024, muitas coisas ainda podem acontecer. E nós estaremos aqui nesse mês de outubro, semeando, regando e cuidando daquilo que o Senhor tem pra gente, tá bom? Bom dia, sejam todas bem-vindas. Gente, o intuito dessa live é ser rápida, então a gente vai estar aqui os 31 dias às 6h06 da manhã. Por que, Letícia? Mateus 6h06, mas quando orares, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e o Deus que te vê em secreto, né, vai te dar, recompensar ali. Então é sobre essa palavra que a gente tá, vai ser 20 minutos, né, mesmo porque eu preciso, né, de liberar minha casa para a escola, para trabalho e tudo. E nós estaremos estudando Provérbios, o livro de Provérbios. Então vai ser um Provérbios por dia, vai ser todos os dias às 6h06 da manhã, tá bom? Então eu conto com você. Qual que é o intuito dessa série? Primeiro, constância. Nós precisamos aprender a ser constantes. Segundo, esses dias a gente vai estar semeando mesmo espiritualmente na nossa vida, no nosso negócio, no nosso projeto, no nosso ministério, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós precisamos, né, regar ativamente, tá joia? E nós estaremos aqui também compartilhando, né, não só a palavra, mas orações, testemunhos, e eu entendo que quando nós estamos juntas há uma unção diferente, há uma unção nova, gente. Lá em Salmo 133 fala isso, quando o povo está reunido, veio uma unção nova sobre aquele povo, né? Todas as vezes que o povo se reúne, o Senhor derrama ali algo diferente, tá bom? Por isso que a gente começou com esse louvor, algo novo, e eu quero de fato e de verdade que nesses últimos 90 dias que nós temos um ano que nós vivemos, que nós possamos viver uma coisa nova. Eu não sei como foi seu ano de 2024, eu não sei como que você chegou até agora, mas eu sei que ainda há vida, eu sei que ainda há esperança, que ainda há milagre, mulher, pra você, e ainda cumprimento de promessa, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar esses 31 dias, e eu espero contar com você, tá bom? Ei, seja bem-vinda, Ana, Karen, todos vocês sejam bem-vindos. Então vamos lá, como que vai ser a dinâmica? Você vai ler aí na sua casa o Provérbios todinho, e depois você vem aqui pra gente compartilhar junto, tá bom? Pra não se estender muito, né, gente? E eu consegui cumprir os meus 20 minutos de live, ok? Temos um trato? Coloca aqui pra mim se a gente tá todo mundo entendido. E por que eu decidi, né, fazer esse devocional? Gente, ontem eu tava no meu devocional lá em Marcos, no capítulo 4, eu li ali, né, alguns versículos, e entre o 26 e o 29 o Senhor falou algo tremendo comigo. Lá fala que o reino de Deus é como? Ou seja, a maneira que acontece no céu, no reino de Deus, a maneira que acontece, né, debaixo dos olhos do Senhor, ele começou a descrever de um jeito que a gente entendia. E ele falou assim, olha, o semeador ele chega, ele joga a semente no campo, ele semeia o campo e ele volta para casa. E durante o dia e a noite aquela semente vai germinando. Primeiro nasce um galinho, depois uma folhinha, depois ela cresce, depois vem os frutos. E quando já está grande, quando já está cheio, o trabalhador volta e colhe tudo ali. E aí ele tem a recompensa do seu trabalho. Nesse texto o Senhor me mostrou que muitas vezes nós estamos querendo colher, mas nós não estamos semeando. Ou então muitas vezes a gente está semeando, mas a gente está lá todo dia. E aí, não vai crescer não? E aí, não vai dar fruto não? E aí, eu tô esperando. A gente não espera o processo, né, da semente ali. Então existe o meu agir, que é semear. Existe o agir de Deus, que é fazer crescer. Existe o agir, oh meu Deus do céu, existe o agir do processo, do esperar, e depois eu trabalho de novo o quê? Colhendo os frutos. Então existe uma cooperação minha e do Senhor para que as coisas aconteçam. Então não é só eu fazer e não esperar, né, a parte do Senhor, mas também não é ficar parado esperando, olhando para o céu, falando assim, Senhor, faça porque, enfim, né? Então é sobre isso, tá? Então hoje a gente vai começar no nosso Provérbios 1. Esse Provérbios é maravilhoso porque ele explica
explica pra gente qual é o intuito de Salomão ao escrever os provérbios. E ele fala assim, olha, eu estou escrevendo esse provérbios para você ter sabedoria e disciplina. Quem aqui precisa de disciplina? Gente, eu tendo a ser disciplinada, mas em algumas coisas eu ainda preciso de disciplina, né? Esse provérbio foi escrito para que a gente viva com sensatez. Olha um S maravilhoso aí pra gente colocar na nossa lista, né? Sensatez. Ele existe para nos ensinar a fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Ele existe para dar prudência aos mais jovens, né? Dar conhecimento e bom senso. Então nós precisamos disso na nossa vida. Então o Provérbios é para isso, para nos ensinar, para nos dar direção, para nos dar sabedoria, tá bom? E a palavra do Senhor deixa bem enfático, né? Lá em Provérbios 14:1, que a mulher sabe edifica. Então como que você sabe? Provérbios pode me ajudar nisso, tá? O nosso versículo chave vai ser Provérbios de hoje, vai ser Provérbios 1:7. Deixa eu ler ele para você, tá? Provérbios 1:7 fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o seu ensino. Eu não sei qual que você vai marcar como seu versículo-chave, mas normalmente eu sempre marco esse. Aqui fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como eu ser uma mulher sábia se eu não temo ao Senhor. Letícia, o que é temer ao Senhor? É ter medo do Senhor? Não, não é nada disso. É ter respeito. É um sentimento profundo mesmo de respeito e obediência. Eu temo ao Senhor a ponto de que eu sei o que ele diz sobre aquilo, eu não quero agir daquela maneira, mas eu ajo em temor a Ele. Eu não faço porque eu sou a boazinha ou porque eu quero recompensas. Eu faço em respeito a Ele. Eu me lembro quando eu era adolescente, muitos amigos meus, amigas minhas faziam coisas assim e tal. E aí, vamos fazer, Letícia? Eu falei assim, não, eu não vou fazer não. Porque se minha mãe descobrir, ela vai passar muita vergonha. Se minha mãe descobrir, meu Deus do céu, se minha mãe descobrir. Isso era um temor, isso era um respeito. Eu não queria fazer aquelas coisas porque isso ia envergonhar a minha mãe. Então eu aprendi, temor a Deus é isso. Nós precisamos, não, eu não faço ou eu faço isso por causa do meu Senhor. Isso é temor. Não é ter medo, é ter respeito, né? Então, e ele traz aqui 3 atitudes. Primeiro, ouvir os nossos pais. Não ceder, né? Não andar com pessoas más e não ser ganancioso. Eu não sei você, né? Se você é alguém que mora com seus pais, você precisa realmente obedecer seus pais. Debaixo do teto deles, a ordem é deles, né? Mas normalmente, né, a gente é casado, a gente já vive por conta própria, então esse ouvir aos pais é honrar, né? Não necessariamente obedecer em tudo, mas é ouvir, é honrar a vida deles. E não se sentar com pessoas más, não escutar pessoas más. A gente, aqui na internet tem de tudo, você pode aprender de tudo, tem gurus de tudo, né? Mentores de tudo. Mas a sugestão de provérbios é que você não ouça as pessoas más. Tem pessoas assim, fulano faz isso de errado, mas eu ouço ele porque ele é muito bom nessa área. Só que a palavra do Senhor também fala, né, que os maus costumes nos corrompem. Ou seja, se eu ficar muito tempo ouvindo aquela pessoa, estando com aquela pessoa, compartilhando com aquela pessoa, a minha tendência é imitar aquela pessoa. Por isso que a palavra do Senhor fala que a fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Os nossos ouvidos, eles são muito sensíveis. E ele contamina a nossa alma, contamina os nossos pensamentos, contamina o nosso coração. Eu deixei de seguir muitas pessoas, mas muitas pessoas. Porque as pessoas são más? Não. Mas aquilo que elas faziam gerava em mim a maldade. Então a gente precisa cuidar disso. As pessoas que eu sigo, as pessoas que eu ouço, as pessoas, né, que eu paro para dar vazão, se elas são más ou não, tá joia? E o último aqui é não seja ganancioso. Aí aqui é a nossa área, né? Falando de empreendedorismo, falando de dinheiro, falando de negócios, falando de mulher. Então aqui entra a nossa área. Confesso pra vocês, gente, que quando eu me converti, eu achava assim que eu não podia ser empreendedora, porque como empreendedora eu sempre queria ganhar mais, eu queria crescer no meu negócio, enfim, né? E isso era ganância, isso era pecado. Existe sim, né, a ganância, e a ganância eu até anotei aqui, ó, qual é o conceito de ganância? A ânsia de ganhos exuberantes, a avidez, a cobiça,
o desejo exacerbado de ter, de receber mais do que o outro. Isso é ganância. E a palavra é toda contra a ganância. E Salmos 1 fala sobre ganância. E esse não é o sentimento que eu preciso ter no meu coração. Mas eu preciso ter no meu coração a ambição. Letícia, qual que é a diferença da ganância para a ambição? A ambição, ela é um anseio veemente de alcançar um determinado objetivo, de alcançar um sucesso, né? É como se eu fosse, não, eu tenho a ambição, por exemplo, de emagrecer 20 quilos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar isso, eu vou desejar isso. Eu vou agir de uma forma com que isso seja feito. Então, o problema da ganância é que eu quero demais, eu quero exagerado, eu quero de qualquer jeito, eu quero de qualquer forma. Eu passo por cima de princípios, eu passo por cima de valores, porque o meu alvo é o dinheiro, porque o meu alvo é o resultado. A ambição não. A ambição é como se fosse uma perseverança. Não, eu vou buscar aquilo, não, eu vou avante, eu vou continuar crendo, eu vou continuar fazendo. Então, sim, nós podemos ser mulheres ambiciosas, que querem coisas, que, né, possuir coisas, porque a palavra fala sobre isso, mas nós não podemos ser mulheres gananciosas, porque a ganância não vem de Deus, ok? E aí, para nós, né, nós temos 3 atitudes, então 3 lições que a gente pode tirar desse texto. Primeiro, temer ao Senhor. Eu preciso esquadrinhar, né, pedir o Espírito Santo para esquadrilhar o meu coração e me mostrar se eu realmente estou agindo em temor ao Senhor. Se eu estou agindo em respeito àquilo que ele pensa, àquilo que ele age, àquilo que ele falou. Se eu estou caminhando em direção dos passos que ele já me deu. Então eu preciso ter isso na minha mente. O segundo, eu preciso orar ao Senhor pedindo sabedoria. A palavra do Senhor fala que quem quer sabedoria, peça a Deus. Gente, eu tenho que pedir. Eu tenho que orar pedindo. Eu não vou dormir tola e amanhecer sábia. Entende? Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar essa sabedoria. Existe um esforço da minha parte para mim alcançar essa sabedoria. E o terceiro, ser sábia está no meu controle. Não depende de ninguém. Para mim ser sábia, eu não dependo do aval do meu marido, do meu pastor, dos meus filhos. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ser bonita, eu não preciso ser magra. Depende só de mim. A minha mãe não precisa deixar, entende? Depende só de mim. Ser ou não ser sábia está no meu controle. Essa parte está no meu controle. E eu preciso me apropriar disso. Eu preciso saber, não. Se eu não fui sábia, não é por causa do outro, é por minha causa. Então eu preciso me apropriar disso, né? É aquela velha história, o problema é seu. Ótimo, então me dá aqui que eu resolvo. Então, a questão de ser ou não ser sábia é sua, tá bom? E 3 reflexões que eu quero, né? E essas reflexões, gente, são perguntas mesmo, tá? Pra você sentar aí e escrever no seu diário de oração, como eu já tá aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é: como eu posso buscar sabedoria hoje? Como eu posso buscar? Já que eu tenho controle sobre ser ou não sábia, como que eu posso buscar essa sabedoria hoje? Segunda pergunta: como eu posso inserir a busca por sabedoria diariamente? Porque muitas vezes o que acontece? A gente assiste um culto por semana, uma live por semana, um livro por mês, né? Então, como que eu posso fazer isso diariamente? Separar um tempo para mim, o quê? Buscar sabedoria. Letícia do céu, vou dar algumas dicas aqui no final, tá? E a última: você tem andado no temor do Senhor? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu preciso esquadrilhar no meu coração de saber se eu tô andando com um temor ao Senhor. Eu vou dar aqui algumas dicas, tá, gente? Muitas vezes a gente realmente não tem tempo. A gente tá numa geração que entra e sai: ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu não tenho. Não, tudo bem, você não tem tempo. Mas o tempo que você tem, o que você tá fazendo? E aí eu começo a fazer trocas boas, né? Antigamente, pra arrumar a casa, eu colocava uma música lá e ia limpando a casa e tal. E aí eu comecei a trocar. Eu não coloco qualquer música, por exemplo. Eu comecei assim, né? Não colocando qualquer música. Eu colocava música cristocêntrica, músicas bíblicas, músicas que tinham conteúdo cristão. Com o tempo, eu troquei essas músicas por pregações, né? E aí eu começava a ver, em vez de ficar lá dançando a música, eu ouvia as pregações. Com o tempo eu troquei as pregações por leitura bíblica.
Cid Moreira. Bota lá o Cid Moreira. O que eu tô fazendo? Eu tô trocando aquilo que eu já fazia, mas por uma coisa mais sábia, por uma coisa mais pura, uma coisa mais de Deus, vamos dizer assim, né? Então, de repente, você vai trabalhar de ônibus, né? O que você tá ouvindo? É um podcast da pessoa de como ficar mais rica? É um podcast de alguém pra... Você entende? Você pode trocar isso. Pelo quê? Pela sabedoria divina. Nada, gente, vai se comparar com a sabedoria divina. Você pode ter todo o conhecimento desse mundo, mas se você não tiver sabedoria divina, você não vai conseguir edificar aquilo que o Senhor tem pra você. Então, é uma ideia de você começar a procurar. Você tá rindo, né, Ké? É uma ideia de você começar. Então tá, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas eu tenho tempo de ouvir a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo de ir em todos os cultos da minha igreja, mas eu tenho tempo de orar enquanto alguma coisa acontece, entende? Então a gente precisa... Você também coloca o Cid Moreira, né? Pois é. Gente, eu descobri que existe mais pessoas legais, viu? Então não precisa ser só o Cid Moreira agora, não. Beleza, gente, e a tarefa de hoje é ser constante. Tá indo em Provérbios 1:32, eu quero ler com você. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Tem uma tradução, essa aqui é a minha plenitude, tá, gente? Tá até sem cara. Tem uma tradução que fala assim, olha, os nécios, os loucos, os tolos, eles são mortos porque eles são inconstantes. O desvio aqui, ele é traduzido como inconstante. Se você for inconstante, a morte está te esperando. Como assim, Letícia? Se eu sou inconstante nos meus exercícios físicos, a obesidade está me esperando. Se eu sou inconstante na minha alimentação saudável, a doença está me esperando. Se eu sou inconstante na leitura da palavra, a morte espiritual está constante. Se eu sou inconstante em alimentar os meus relacionamentos estão à beira da morte. A palavra do Senhor é muito clara. Se eu for inconstante nas minhas coisas, haverá morte. Então, a tarefa de hoje é você ser constante. Escolhe uma coisa, além de estar aqui comigo 6 da manhã todos os dias. Escolhe alguma coisa na sua vida para você ser inconstante. Seja ser, gente, tomar um copo de água em jejum. Seja ser ouvir um capítulo da Bíblia por dia. Seja ser ler, né, enfim, escolhe uma coisa, não precisa ser grande não, uma coisa pequena, se você é muito inconstante, né? Comece com uma coisa pequena, no final do mês você vai ter feito aquilo 31 vezes. O seu cérebro já vai ter entendido que você pode ser uma mulher inconstante. A palavra do Senhor fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, vamos começar e terminar coisas, amém? Então, a tarefa de hoje é ser constante. Letícia, por que eu tenho que ser constante? Porque eu não quero gerar morte na minha vida. Todas as pessoas que são inconstantes, elas geram morte. Amém? Gente, olha, acabei no prego. E aí, fez sentido pra vocês? Coloca aqui pra mim se fez sentido, se valeu a pena estar aqui comigo de manhã. Eu sei, gente, que o normal, né, o povo aparecer aqui com taça. Mas esse copo aqui dos meus filhos, gente, ele tem 700 ml de água. Então eu ponho água nele e eu sei quanto que tem. Não, não preciso ficar fazendo conta. Então eu tenho um copo desse tamanho e pra tomar. Fez sentido? Ai, que bom, Ana, que deu pra você vir, que bom. Ei, Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Vocês estão entrando agora, gente? Eu espero. Eu tô bonitinha, não tá? Dá pra deixar lá no... Dá pra deixar no perfil, não tá? Dá pra deixar, né? Então tá bom. Eu gostaria muito que você que tá vendo o replay colocasse aqui embaixo, respondesse pra mim qual é a área da sua vida que você tem mais dificuldade de ser inconstante. Vou deixar um direcionamento pra você, tá bom? Se você tiver com vergonha de colocar aqui, pode me chamar lá no direct, porque vai ser uma honra te ajudar nisso também, tá? Então, mulheres, beijo pra vocês. Deus abençoa. Uma terça-feira maravilhosa. Que a mão do Senhor seja sobre você. Que Ele te dê força, coragem e ousadia para ser constante. E que você possa cada vez mais ser uma mulher sábia, tá bom? E continuar sendo essa mulher essa que eu sei que você já é. Fica com Deus, Deus te abençoa. E até mais. Tchau, tchau.